Você tem algum casaco, meia ou cobertor sobrando em casa? Doe para a campanha do Agasalho 2022 de Muriaé. Os pontos de coleta estão espalhados pela cidade, no Centro Administrativo, Centro Viva Vida, Caique do Encoberta, Centro de Reabilitação Antigo Sesc, Laboratório Municipal, Policlínica do Santa Terezinha e na Policlínica do bairro Safira. A gente está de volta mais uma vez, agora são 11 horas e 16 minutos e a terceirização é um tipo de trabalho em que uma empresa contrata uma outra empresa como prestadora de serviços. Antes da lei da terceirização, havia limites para esse tipo de relação trabalhista, mas atualmente qualquer atividade pode ser terceirizada. E como ficam então os direitos dos funcionários dessas empresas terceirizadas? É o que a gente pretende responder a partir de agora, porque já está aqui no estúdio ao vivo com a gente o advogado Rodrigo Longotano. Bom dia, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Para a gente começar entendendo, então, o básico, quais são os tipos, então, de trabalhador terceirizado? Então, como já foi dito no início, na abertura do nosso encontro aqui, a terceirização no nosso país sofreu uma modificação bastante acentuada em 2017, principalmente, quando foi ampliado o leque de possibilidades de terceirização. Antigamente, nós tínhamos o início da terceirização do nosso país, eram só atividades chamadas de atividade meio, era proibida a terceirização de atividades finalísticas das empresas. Hoje é possível terceirizar qualquer tipo de atividade. Então, o trabalho terceirizado hoje está extremamente amplo. Não há como a gente delimitar especificamente quais tipos de atividades podem ser terceirizadas quaisquer das atividades empresariais desenvolvidas pelo contratante de uma empresa terceirizada. E, Rodrigo, o trabalhador terceirizado, ele sempre trabalha como PJ? Na verdade, se a gente entender a expressão trabalhador como aquela pessoa, como aquele cidadão que tem os direitos trabalhistas clássicos, férias, 13º, fundo de garantia, necessariamente essa pessoa tem que ser física. Terceirização com a utilização de PJ, com essa figura, com essa roupagem de trabalhador realmente, é muito potencialmente fraude. Então, quando uma empresa contrata um prestador de serviço com a ideia de lhe dar ordens, de tratá-lo como empregado, como a lei autoriza que seja tratado, mas via PJ, há uma possibilidade bastante acentuada de se entender que esse tipo de contratação é fraudulenta. Empregado é sempre pessoa física. E muitas empresas terceirizam funcionários que são contratados por outras empresas para prestar um serviço, né? Qual que é a diferença, então, desse caso para funcionários contratados diretamente, então, como PJ? Então, a terceirização lícita, clássica, é quando uma empresa contrata uma outra empresa que vai ceder mão de obra para desempenho de atividades, quase sempre na sede da contratante. A diferença basilar, quando você terceiriza, é possível você contratar a pessoa para prestar um serviço dentro da sua empresa, como um microempresário individual, ou uma EIRELI, uma empresa de responsabilidade limitada individual. Então, a roupagem, na verdade, a diferença aí vai ser uma roupagem, o desenho documental, a estrutura de contratos. Sempre que houver a contratação de PJ como uma pessoa jurídica, como executora de alguma atividade terceirizada, tem que ter esse cuidado para saber se, na verdade, quem está contratando quer um serviço de pessoa jurídica ou, na verdade, está querendo maquiar uma relação empregatícia através da exigência da PJ. Isso é até um fenômeno que nós estudamos no direito do trabalho, no direito de modo geral, que é o fenômeno da pejotização. Isso, a partir da reforma trabalhista de 2017, entendeu-se de maneira equivocada que o direito do trabalho tinha aberto a possibilidade de se terceirizar tudo, de contratar autônomos e substituir a mão de obra clássica do trabalhador que tem férias, 13º, fundo de garantia, por outras formas de contratação, via terceirização por PJ ou através de contratação de autônomo. Mas isso não é o objetivo da lei de terceirização. Criou-se a ideia, desculpa me estender, mas a lei de terceirização teria vilipendiado direitos trabalhistas históricos, e não é verdade isso.
Não é verdade isso. A lei continua prezando pela regularidade de contratação, evitando que esse tipo de mecanismo, que algumas empresas se valem para fraudar de maneira clara, objetiva, outras por questão de sobrevivência. Ter empregado no nosso país ainda é caro. O custo fiscal de manutenção de empregados, de manutenção de uma folha de pagamento é muito elevado. Então, algumas empresas fazem isso por questão de sobrevivência. Outras, que têm capacidade financeira, têm instrução contábil, bons advogados, fazem porque querem fraudar, querem reduzir custos e aumentar lucros. Algumas outras empresas menores, como eu disse, na verdade, fazem esse tipo de... se comportam dessa forma, mais por uma questão de sobrevivência realmente. E, Rodrigo, para a gente até poder frisar isso, o que caracteriza de fato um trabalhador terceirizado regular? Então, a terceirização regular é aquela que observa os ditames que estão previstos na lei, né, o que a lei estabelece como obrigação de cada um dos partícipes, dos atores, né, a empresa contratante, a empresa que cede a mão de obra, o próprio empregado. O trabalhador terceirizado regular é aquele que tem o seu registro funcional anotado, carteira de trabalho assinada, recolhimentos previdenciários, recolhimentos fundiários, pagamento de salário em dia e presta serviços para uma empresa contratante, mas sempre subordinado aos comandos do seu empregador, que é a empresa terceirizada. Essa é a terceirização essa é a dinâmica clássica e regular. Que a empresa ela consiga ser esse meio de segurança para esse trabalhador, né? O próprio empregador, ele tem que seguir o trabalhador terceirizado, ao contrário do que a gente às vezes ouve por aí, não é um trabalhador menor, um trabalhador alijado das normas legais de proteção e etc. Desamparado, né? De forma alguma, ele é um trabalhador como qualquer outro, com todos os direitos assegurados na CLT, assegurados na Constituição Federal, nas normas específicas que cuidam das relações de emprego. Só que a dinâmica do trabalho é que muda. Eu trabalho dentro de uma empresa, mas o controle, a minha sujeição às ordens, a comandos, está com o meu empregador, que é quem cedeu a mão de obra para aquele contratante. E, Rodrigo, você falou então que depois de 2017 as empresas tiveram aí uma dificuldade de entender realmente, né, essas mudanças e que talvez acabaram fazendo uso mesmo dessa terceirização de forma ou fraudulenta ou tentando maquiar, né, como você disse, seja por questão de sobrevivência, seja por maldade mesmo. Você, como advogado, né, você tem visto, então, esse aumento de empresas fazendo desse jeito aí errado? O que você tem visto, assim? Sim, historicamente, no direito do trabalho, né, a Justiça do Trabalho recebe, historicamente, um número elevadíssimo de ações em que se discute a fraude na terceirização. Antigamente, quando a gente fala antigamente, parece que é muito tempo atrás, né? Mas antes da reforma trabalhista, que na verdade a reforma trabalhista ela veio tornar, positivar-se na lei, na verdade, é o entendimento que o STF já vinha, e alguns tribunais já vinham caminhando nesse sentido, de permitir qualquer tipo de terceirização. Então, historicamente, o Justiça do Trabalho sempre julgou casos de terceirização fraudulenta, que antes era qualquer terceirização, por exemplo, com atividade finalística de uma empresa. Eu, como dono de uma padaria, não poderia terceirizar a função de padeiro, porque o padeiro executa uma atribuição funcional ligada à minha própria atividade profissional, empresarial. Hoje a gente precisa enxergar essas análises com base nesse leque bem mais dilatado de possibilidades de terceirização. E a gente continua vendo, assim, acho que não mudou muito o número de reclamações trabalhistas em que isso é discutido. Hoje há uma maior segurança, sem dúvida alguma. Por mais que se critique o conteúdo da lei, o movimento, a época em que ela foi feita, né? A reforma trabalhista e essa lei da terceirização, essas leis vieram naquele ato, na saída da presidência da presidente Dilma, a entrada do presidente Temer. O Brasil estava numa turbulência política muito grande e é um campo propício para passarem algumas normas legais que teriam muita dificuldade. Toda vez que você vai mexer com o direito trabalhista no Congresso Nacional, Deus nos acuda, porque qualquer movimento, mesmo que ele seja no sentido de
melhorar as relações de emprego, ele é entendido como um movimento para violentar os trabalhadores. Nem sempre é assim. Então, naquela época, houve um campo político propício para que a norma passasse e a norma trouxe uma regulamentação que nós não tínhamos. O Brasil terceiriza há décadas. E o que regulamentava, ou melhor, dava um norte para as relações de emprego e nas relações contratuais entre contratante e terceirizada, era uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O Poder Judiciário não pode ficar aguardando o Legislativo se movimentar. A dinâmica das relações humanas, trabalhistas, comerciais, etc., exige posicionamento do Judiciário, que se ele ficar aguardando ali acontecer, a sociedade não é pacificada, a justiça não é entregue. Então o TST, atento a esse movimento, vendo que não havia uma regulamentação específica, estabelecia regras para a terceirização, mas regras baseadas em entendimento do tribunal. Entendimento do tribunal muda, né, é passivo de mudança com a própria mudança dos seus integrantes. Então, assim, eu particularmente entendo que a lei, com críticas que toda norma legal traz consigo, mas ela trouxe uma segurança que antes nós não tínhamos. E é fundamental que você, como advogado e com conhecimento técnico que nos falta, né, traga essa informação até para a gente poder saber que as coisas estão bem direcionadas e que é possível que sejam executadas, né? Perfeito. Rodrigo, a gente vai para um rápido intervalo, claro, e na volta a gente continua então falando sobre o direito de terceirizados. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente no nosso WhatsApp ou no Instagram que aparece aí na tela para você, que a gente volta rapidinho. Se você mora em Juiz de Fora e flagrou algum terreno baldio sem manutenção, comunique à Prefeitura pelo WhatsApp DDD 32 3690 7984. Se a denúncia for sobre alguma queimada ou incêndio, o morador deve ligar para os bombeiros pelo telefone 193. Para ambos os canais, o solicitante deve informar corretamente o endereço do local denunciado. Manhã Diversa de volta, agora são 11 horas e 30 minutos, hora da gente ficar bem informado com o jornalismo da Diversa. Vamos então até a nossa redação. E quem tá lá hoje, gente, olha que honra, é a nossa diretora, queridíssima Michele Guimarães, que estava sumida, Michele. Que programa especial, exatamente, que bom te receber aqui hoje. Obrigada, Roberta, bom dia para você, bom dia para Bárbara. Estou aqui hoje, então, para dar as notícias, né, a principal notícia aí de destaque dessa manhã para vocês, porque a Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2022, ano base 2021. Vão ser pagos mais de 6 bilhões de reais para mais de 4 milhões de contribuintes. Então, se você aí de casa declarou o imposto de renda e está na expectativa para saber se vai receber essa restituição, é só acessar o site da Receita Federal e consultar se o dinheiro vai estar liberado para você. Lembrando que os pagamentos desse segundo lote vão ser feitos no dia 30 de junho. Michele trazendo notícia boa, então, notícia hein? boa, hein, Michele? Conta pra gente o que nos espera no Diversa em Rede hoje à noite. Bom, o Diversa em Rede de hoje, né, a gente tem uma notícia que não é tão boa assim quanto receber dinheiro, porque lá no sul de Minas, em Itajubá, houve um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal, em que assaltantes armados levaram o cofre de penhor da agência. Não foi divulgado ainda o que havia nesse cofre, o que foi roubado. 7 pessoas ficaram feridas, sendo 5 policiais militares, e nas redes sociais os moradores compartilharam vários registros de um intenso tiroteio e também dos criminosos andando armados pela cidade. A Polícia Militar já conseguiu prender 5 suspeitos do crime e ainda faz buscas por toda a região lá do sul de Minas. Nós vamos falar também sobre o aumento no número de divórcios extrajudiciais em 2021.
foram mais de 80.500 divórcios, né? Um número recorde desde 2007. 2021 foi o primeiro ano completo em que as pessoas puderam fazer o divórcio extrajudicial utilizando a plataforma online dos cartórios, né, que facilitou muito nos casos em que os casais não tinham bens ou herdeiros. Então, houve esse recorde em 2021. E para terminar, nós vamos falar também, meninas, ontem a gente trouxe o tema da psicofobia aqui no Manhã Diversa, e uma pesquisa do Instituto Ipsos, que ouviu 800 pessoas em 11 estados brasileiros, revelou que o brasileiro leva em média 3 anos esperando até procurar um tratamento contra a depressão. Então a gente vê aí uma resistência dos brasileiros em buscar ajuda médica quando se trata de uma doença tão importante de ser diagnosticada. Exatamente, Michele. Bom que o Manhã Diversa a gente faz a nossa parte, trazendo informação, trazendo luz, né, a esses assuntos e normalizando o que realmente deve ser normalizado. Muito obrigada, Michele. E aqui no estúdio a gente volta a conversar com o advogado especialista em direito trabalhista Rodrigo Longotano sobre então direito dos trabalhadores terceirizados. Mais uma vez, um prazer te receber aqui hoje. E para a gente voltar então ao nosso bate-papo, vamos entender agora então o que é atividades meio e o que é atividades fim. Atividades meio são aquelas não ligadas ao foco central de exploração da atividade econômica da empresa. Para ser bem didático, se eu tenho uma escola, por exemplo, as atividades fim dessa empresa seriam as atividades ligadas à prestação de serviço educacional. Professores, educadores, gestores dos estudantes, coordenações, direções, etc. E as atividades meio seriam aquelas que, apesar da sua importância para a dinâmica empresarial e etc., elas não estão ligadas à exploração da atividade central. Então, seria limpeza, serviços de portaria, motorista e por aí vai. Então, atividades meio são aquelas periféricas, aquelas que circundam a atividade central da empresa, aquela atividade para a qual a empresa se propôs a existir. Ótimo. E quanto à remuneração do trabalhador terceirizado, Rodrigo, como que ela funciona? Então, reprisando o que nós já falamos, o trabalhador terceirizado é um trabalhador que tem as garantias legais de todos os demais trabalhadores brasileiros. Então, a sua remuneração vai observar os mínimos estabelecidos em lei, o salário mínimo, eventualmente, ou o salário mínimo da categoria profissional que ele pertence. Então, ser um trabalhador terceirizado do setor de, por exemplo, portaria e conservação, vai assegurar a esse trabalhador receber e ter a ele direcionados todos os direitos constantes na lei e nas convenções coletivas daquela categoria, incluindo a própria remuneração base. A terceirização não torna menos profissional, né? Nem menos protegido de forma alguma. Ótimo. Então, quais são as obrigações, agora que a gente já sabe que esses direitos existem e que a gente deve lutar por eles, quais são então as obrigações, né? Seja da empresa prestadora, seja da empresa contratante? Então, a empresa contratante e a empresa de trabalho terceirizado, elas têm que manter sempre um contrato em vigor, escrito entre elas. Em relação à empresa contratante, aquela que recebe o trabalhador para que ele execute o serviço de maneira terceirizada, essa empresa precisa disponibilizar para esse trabalhador um ambiente de trabalho sanitário, seguro, treinamento, dependendo da atividade que for desenvolvida, né, na sede daquela empresa. Ela tem por obrigação permitir que o trabalhador terceirizado se utilize dos mesmos refeitórios, dos mesmos ambulatórios médicos, do mesmo serviço de transporte que é destinado aos empregados diretos da empresa contratante. E a obrigação principal dela, na minha visão, nessa terceirização regular, lícita, que faz parte da dinâmica econômica brasileira, a empresa contratante tem que pagar em dia a empresa terceirizada para ela poder fazer frente às obrigações dela com seus empregados e também exigir da terceirizada, fiscalizar a terceirizada para que ela cumpra as obrigações legais. De nada adianta a empresa ter uma ideia de que vai contratar uma terceirizada e pagar em dia se ela não exigir da terceirizada o cumprimento das suas obrigações. E a terceirizada tem que agir
de maneira correta, pagar os seus empregados de maneira correta, em dia, observar as normas de segurança, basicamente cumprir a lei. E para a gente entender melhor como funciona essa dinâmica, essa relação, Rodrigo, quais direitos o trabalhador terceirizado não tem? Então, o trabalhador terceirizado não vai ter, de um grosso modo, ele não pode exigir, numa terceirização regular, o tratamento destinado pela contratante aos seus empregados diretos. Como ele é empregado da terceirizada, ele não tem condição de exigir da terceirizada o mesmo tratamento destinado do aspecto global, claro, como eu disse, algumas questões têm que ser observadas, o mesmo refeitório, o mesmo ambulatório, Sim. etc. Mas vou dar um exemplo de uma empresa muito grande, Mercedes, por exemplo, nós temos em Juiz de Fora. Um funcionário da Mercedes tem, além dos direitos trabalhistas clássicos e convencionados em acordos e convenções coletivas, ele tem direitos assegurados pela instituição, pela empresa, dado o seu porte financeiro, a sua importância global, o fato da empresa ter ações em bolsa. Então, esse trabalhador da Mercedes, direto da Mercedes, ele tem, às vezes, um plano de saúde diferenciado, ele tem um plano odontológico diferenciado, um plano educacional diferenciado. Então, esses direitos que são assegurados aos trabalhadores diretos da empresa contratante que ficariam afastados, não seria possível o trabalhador... Então vai depender da empresa, né? Não tem como a gente padronizar quais são os direitos Sim. não atendidos, né? Vai depender das circunstâncias. Empresas de menor porte, médio porte, geralmente não vai ter tanta diferença a ponto de se criar uma exigência específica, um tratamento tão diferenciado para um e para outro. Grandes corporações, sim, quando elas terceirizam, e aí que se criou a ideia da precarização da precarização. Coisa, né? Qual é o ideal? O ideal, óbvio, gente, é que o trabalhador terceirizado integrasse aquela empresa maior e fosse destinatário desses benefícios, desses pacotes de benefícios que grandes empresas, grandes corporações direcionam aos seus empregados. Mas a dinâmica econômica assim não permite. Então, o que eu poderia indicar como não são direitos dos trabalhadores seriam esses bem específicos dos empregados diretos da contratante. E um caso que também pode ser comum aí de ser visto é a empresa demitir um funcionário e depois contratar, né, como terceirizado. Isso está previsto? Isso é legal ou tem que... Então, o legislador pensou nisso. Como o movimento da reforma trabalhista fez empresas tomarem decisões precipitadas de dispensar empregados e recontratá-los imediatamente como autônomos, por exemplo, o que não pode, né, pensou-se nisso também na terceirização. Então, a lei estabelece a proibição de você fazer a rescisão contratual e contratar imediatamente como trabalhador terceirizado a um lapso temporal de 18 meses previsto na legislação. Então, não seria possível essa contratação. Tem que esperar, então, passar esses 18 meses para depois contratar a pessoa para ser terceirizada? Para fazer esse tipo de serviço. Justamente para impedir que... Essas manobras que você está falando, né? O que, às vezes, impede até um emprego. Que se a empresa tem que tomar a decisão de desligamento, ela não vai conseguir recontratar aquela pessoa. E por falar em manobras, em casos de irregularidade, a quem recorrer, Rodrigo? Então, o trabalhador terceirizado, dependendo da categoria profissional que ele pertença, ele vai buscar proteção no seu sindicato da categoria profissional. Na nossa cidade de maior porte, ele vai ter funcionando o Ministério do Trabalho com seus agentes de fiscalização, os seus fiscais extremamente competentes. Aqui em Juiz de Fora nós temos uma equipe muito capacitada. Nós temos em Juiz de Fora funcionando um ofício do Ministério Público do Trabalho, que também é formado por procuradores extremamente competentes. Cada um vai ter a sua possibilidade, né, e o seu foco de investigação, de atuação, ou buscar orientação de um advogado que possa lhe trazer as informações necessárias para a proteção dos seus interesses. Excelente. E, Rodrigo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, terceirizado, ele pode ser sindicalizado ou não? Deve ser sindicalizado. A sindicalização é sempre recomendada para reforçar
a ideia de pertencimento a uma categoria profissional, de luta pela melhoria das condições daquela categoria profissional. Então, ele pode e recomenda-se que seja e que participe do dia a dia do seu sindicato. Não adianta se sindicalizar e não participar dos debates, não buscar informações. Então, a ideia de pertencer e atuar em prol da sua própria categoria profissional. Excelente. Muito obrigada, viu, Rodrigo, pela sua presença. O Rodrigo Longotano trouxe aqui esclarecimentos sobre esse processo de terceirização, né, que às vezes causa tanta dúvida e, como a gente sempre fala, né, minha parceira, a informação não quer demais. Obrigada, viu, Rodrigo? Eu que agradeço o convite, sempre às ordens, tá? E para você que está em casa, sei que já está quase dando aquela hora do almoço e a gente está preparando para você. A gente não, eu só vou fazer a parte difícil de comer. Quem está preparando é o nosso chefe Arthur Veloso, preparando um feijão amigo, então perde tempo não, a gente volta já já.